Olá! No programa de hoje falaremos sobre os projetos de extensão que são desenvolvidos pelos alunos e professores do Departamento de Ciências Biológicas, junto à comunidade externa. Não percam, a TV Unesp está no ar. O projeto de extensão Trekking Ambiental, coordenado pelo professor Ramon Juliano Rodrigues, é voltado para adolescentes de escolas da rede pública e privada da cidade de Assis e tem como objetivo promover uma disputa de trekking de regularidade entre as escolas participantes, tendo como foco sempre o meio ambiente. Ele também visa fazer com que os alunos dessas escolas consigam concretizar conhecimentos cada vez mais abstratos do ensino da matemática no ensino médio. O trekking ambiental trará aos participantes técnicas e conhecimentos da matemática aliado ao conhecimento da área de botânica. Conversamos com a aluna do curso de Ciências Biológicas e bolsista do projeto Mariane Seno, que nos deu mais detalhes sobre ele e como tem sido seu andamento. Qual é a finalidade do projeto? O principal objetivo do projeto Trekking Ambiental é incentivar o uso das matérias que a gente tem em sala de aula na prática. Então, por exemplo, eles vão usar bússola, então os conhecimentos de circunferência, de graus, vão ser usados na prática. Também algumas atividades de biologia são executadas no percurso que a gente vai fazer aqui. Então, vão falar sobre botânica, sobre outras áreas da biologia e também algumas noções de geografia, de latitude, norte, sul, pontos cardeais, a gente também emprega. Além disso, tem a questão da consciência ambiental, que a gente tem algumas atividades sobre lixo, reciclagem, trabalho em equipe também, que são bastante alunos que vêm, né? Então a gente estimula isso, além do incentivo ao esporte, que o trekking é um esporte ao ar livre e além disso, durante o evento a gente tem oficina de slackline e outras modalidades. Então são esses os pontos principais. E os alunos de outras escolas podem participar das atividades? O ano passado, foram 4 escolas participantes. Então, a gente teve a ETEC, Leni, o Clibas e o Hernani, todas as escolas municipais daqui. Foram 5 alunos de cada escola e esse ano a nossa meta é ter mais uma escola participando. Além disso, a gente vai conseguir fazer com 2 equipes por escola. Então, vai ser bastante aluno da rede pública vindo para participar. Como tem sido o retorno que os alunos da cidade têm dado ao projeto? Eles ficaram bastante empolgados, principalmente com os treinamentos que a gente deu antes do evento principal, né? Que a gente deu treinamentos de como usar bússola, como calcular o passo, como que ia ser. Então, todo mundo ficou bem integrado, tanto com a faculdade quanto com os outros alunos das escolas. E os diretores também têm recebido bem o projeto e perguntam quando que vai ser o próximo. E quais são as perspectivas que vocês têm para o futuro do projeto? A gente pretende fazer agora com 2 equipes por escola, né, como eu comentei, e abordar outras temáticas nessa atividade, né, e continuar com vários patrocinadores que possam trazer coisas novas para os estudantes, como um grupo de
uma empresa de astronomia que tem aqui na cidade. A gente pretende trazer eles para ter algum curso também com os estudantes, então a gente está se dedicando bastante esse ano. O projeto Aconselhamento Fitoterápico e Capacitação de Agentes Profissionais da Saúde é a continuidade de um projeto que visa formar e capacitar profissionais da saúde sobre a utilização de plantas medicinais como recursos para tratamento complementar e preventivo de diferentes doenças, assim como o conhecimento das reais potencialidades tóxicas de se utilizar tais plantas erroneamente. O projeto vem atendendo a população de diferentes municípios da região oeste do estado de São Paulo, tendo o campus da Unesp de Assis como fonte de informação científica e organizadora dos recursos e ações de capacitação e conhecimento das plantas medicinais. Entrevistamos o professor Regildo Gonçalves, docente do Departamento de Ciências Biológicas, para falar um pouco mais sobre seu projeto. Professor, qual é o objetivo do projeto? O projeto de aconselhamento fitoterápico, ele faz parte até de algo maior, né, que a gente chama da farmácia verde. O que é a farmácia verde? É trazer informação para os profissionais de saúde ou até aqueles interessados em se utilizar de plantas medicinais, a melhor maneira, a melhor forma de se obter essa planta, de se processar essa planta e de se ter a segurança que realmente o que se está tomando, o que se está utilizando vai trazer algum benefício à saúde, né? Garantindo assim a utilização correta, garantindo a aplicação correta dos diferentes plantas medicinais utilizadas popularmente e até aquelas com já muitas informações científicas. E qual é a diferença entre planta medicinal e fitoterápico? Olha, a planta medicinal é aquela que você, né, bem popularmente dizendo, você pode cultivar na sua casa, né, pega, faz um chá, faz um xarope. Isso aí é um medicamento à base de planta medicinal. Um fitoterápico, ele já consta de um processo tecnológico de produção. Você tem o plantio correto da planta, a colheita, o processamento da matéria-prima, o controle da matéria-prima, as formas de preparo, todas as técnicas farmacotécnicas, seja ela por uma pomada, seja ela uma emulsão, seja ela um xarope, né? Então, todo esse processo garante a atividade biológica dos compostos presentes na planta. Então, isso é um fitoterápico, né? O fitoterápico ele difere de planta medicinal nesse aspecto, mas os dois confluem em quê? Que são a base de produtos naturais, principalmente vegetais. É possível perceber que há certa desinformação em relação ao uso medicinal das plantas? Olha, planta medicinal, assim como a cultura popular, o que nós enfrentamos muito é modismo. Ah, uma planta é boa para isso, uma planta é boa para aquilo, então todo mundo quer usar. E a gente sabe que planta, a gente chama ela de um fitocomplexo. Ela tem uma quantidade imensa de princípios ativos. Da mesma forma que medicamentos podem causar efeitos colaterais, as plantas também podem. Então, uma pessoa diabética vai lá e fica tomando, por exemplo, um xarope à base de mel. O mel tem açúcar, né, que poderá vir influir. Então, quer dizer, pessoas que têm a pressão alta, né, então tem que tomar cuidado, ou pressão baixa, ou já problema de renal, ou problema hepático. Então, quer dizer, é necessário ter um aconselhamento, é necessário a pessoa saber a real utilização das plantas. Por isso que a gente prega que planta não é milagre, tá? Planta também pode ser um medicamento. A gente chama isso de um tratamento complementar, mas tem que ter noção. Muitas plantas, pessoas passam até por envenenamento sem saber como utilizar essas plantas direito. Então, da mesma forma que tem que ter cuidado com medicação, é necessário também conhecer a real potencialidade das plantas, se está usando a espécie correta. Então, tudo isso gera um risco, né? Então, compreender e aconselhar qual o uso correto, a forma correta de cada planta é fundamental. É nisso que se baseia esse projeto. E como tem sido a adesão ao curso de capacitação que o projeto oferece? Olha, nós temos atendido desde a primeira etapa do projeto, começou em 2009.
Então, em 2009, nós fizemos um grande evento de capacitação, onde nós tivemos mais de 400 pessoas sendo capacitadas em toda a região do Alto Paranapanema. Tá? Foram 23 municípios, mandaram seus agentes de saúde, comunidade de bairro, o pessoal voltado à saúde da família. Então, nós fechamos um curso de 40 horas. De lá para cá, foram feitos pequenos blocos de acesso. Por exemplo, no ano 2010, nós atendemos o município. Assis sempre é atendido, mas estendemos isso para Quatá, para Tarumã, para Palmital. E outros anos subsequentes, nós fomos separando os municípios das quais a gente vai fazendo o acesso. Hoje, além dos municípios, quando a gente pode estar fazendo toda essa parte de capacitação, nós também fazemos parte de alguns grupos dentro da Unesp. Por exemplo, o UNAT, que já é o que trata da terceira idade, né? O GDP, que é o Grupo de Desenvolvimento Profissional aqui dentro para os funcionários da Unesp. Então, nós fazemos também a ação interna dentro da Unesp. E isso tem envolvimento de alunos. Nós temos alunos da psicologia, nós temos alunos das ciências biológicas, nós temos alunos da engenharia biotecnológicas, que nesse longo desse tempo, desde 2009 até agora, 2015, nós viemos renovando esse projeto. Todo ano nós temos apoio da reitoria, apoio da PROEX, e nós estamos desenvolvendo isso. Nós já fizemos parcerias anteriores com o CIVAP, que mantemos até hoje, com algumas farmácias de manipulação do município para melhor informação. Nós já estivemos na Sabesp trabalhando junto com a CIPA, lá junto com eles também nessa parte. Trabalhamos junto com algumas entidades sem fins lucrativos, né, filantrópicas aqui da cidade, algumas ONGs. Né? Então, nesse longo daí praticamente 6 anos, nós já tivemos aí mais ou menos um atendimento a quase 10, 12 mil pessoas. Então, quer dizer, direta e indiretamente. Então, que se beneficiou de alguma informação do projeto. E por que você caracterizaria o projeto como de extensão? Eu acho que, né, a extensão está a ponto que você está atendendo, além da a própria comunidade da Unesp, nós estamos hoje, né, nesses 6 anos, nós já chegamos em 23 municípios. Então, muito do projeto hoje é conhecido nos municípios vizinhos, né? Então, a gente tem acesso aos secretários da saúde, secretário da educação, né, a escolas, a creches, a próprio sistema de saúde mesmo, né, que é a saúde da família. Então, quer dizer, é um projeto de extensão que a gente tem sido apoiado esse tempo todo, desde a sua idealização, que eu fiz lá em 2009, até hoje, né, a Unesp tem apoiado, e as outras entidades, como o CIVAP, né, a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Assis, né, a Secretaria da Saúde de Assis. Então, quer dizer, de Assis e de municípios também contemplados, né? Eu sei que a ação maior do projeto ainda é na cidade de Assis, mas nós já conseguimos passar essa barreira. Nós já tivemos, nesses 6 anos, em cerca de 23 municípios, onde a gente pôde fazer, pelo menos, plantar a ideia desse aconselhamento e saber da importância do uso correto das plantas medicinais. E quais são as perspectivas que você tem para o futuro? Olha, esse projeto ele já beneficiou e a gente espera que venha novas coisas com uma ação nova. Essa ação nova que a gente tem é junto ao PET, né, o Programa de Treinamento Especial, que é do Ministério da Saúde, onde a professora Eliemar, da Psicologia, nós, junto com ela, estamos desenvolvendo projetos também para implantar em centros de atendimento psicossocial, onde a gente faz horta, a gente padroniza, né? A gente implanta a horta por tratamento, tanto tratamento ocupacional como utilização dessas plantas. Então, agora esse é o 2º ano que nós estamos trabalhando com perspectiva de renovação, para a gente continuar esse trabalho, continuar trazendo o máximo de informação sobre o uso correto dessas plantas.
Em 2011, com a vista desse projeto, nós conseguimos trazer a 10ª Jornada Paulista de Plantas Medicinais, onde nós tivemos a passagem aqui de mais ou menos 500 pessoas passando por aqui. Teve gente que veio ver o projeto e mais participar do nosso evento. Veio gente do Ceará, veio gente de Natal, veio gente do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, veio gente do Espírito Santo, veio gente do Rio Grande do Sul, né? Então, quer dizer, foi um evento incrível, onde você teve uma troca de informação muito grande. Tivemos, então, uma participação bastante grande de órgãos também, como a FAPESP, o CNPq. Nós tivemos com o Conselho Regional de Farmácia, que nos apoiou bastante nesse evento. Então, e nós continuamos com isso, continuamos a estar trabalhando em prol a informação correta para real utilização das plantas, né, medicinais de uma forma sustentável e ecologicamente correta. E no próximo bloco falaremos sobre as empresas júniores CIB Júnior e Biotech Júnior, ambas desenvolvidas por alunos de Biologia e Engenharia Biotecnológica. Não saia daí. A Biotech Júnior é uma empresa do curso de Engenharia Biotecnológica da Unesp, fundada em 2007 pelos alunos do até então curso de Biotecnologia. A empresa surgiu de uma iniciativa para aplicar os conhecimentos adquiridos na universidade. A Biotech Júnior, assim como a Contemporânea, são as duas únicas empresas juniores do Brasil nas áreas de biotecnologia e história, respectivamente, mostrando assim que há um grande espírito empreendedor nos alunos do nosso campus. Hoje, a Biotech Júnior desenvolve diversos projetos tanto com a comunidade interna do campus como com a comunidade da cidade de Assis. A empresa conta com o apoio de diversos professores do departamento para a realização de serviços como atividades de assessoria e consultoria em biotecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produtos, organização de eventos e cursos. Entrevistamos o presidente da empresa, Gabriel Miquil, que falou um pouco mais sobre os projetos que estão atualmente em desenvolvimento por eles. O que é a Biotech Júnior? Bom, a Biotech Júnior é uma empresa júnior formada por estudantes da Engenharia Biotecnológica da Unesp de Assis, e nós somos um grupo de estudantes inconformados com a falta de aulas práticas que nós temos. Então, a Biotech Júnior é formada por estudantes que querem botar na prática um pouquinho que eles aprendem na graduação, nas técnicas, e também contribuir com a sociedade, fornecendo serviços de qualidade para pequenos e microempresários da região de Assis. E quais são os projetos que vocês têm desenvolvido? Bom, na última gestão de 2014, nós realizamos uma série de projetos. Um deles foi um cliente que a gente realizou a pesquisa de desenvolvimento para um alimento que ele queria, era uma startup no caso. Nós realizamos serviços de análise de qualidade de água e de outros componentes para farmácias de manipulação de Assis e região. Nós também realizamos o projeto da neutrocarbonização do evento da FICAR, da Prefeitura, no passado. Nós temos o projeto social chamado A Engrenagem Social, que a gente realiza palestras, arrecada alimentos para doar em instituições de caridade de Assis. Fora isso, nós temos um projeto que está rodando também em conjunto com a Prefeitura, que é o repelente caseiro, e que a gente vai estar tendo toda a fundamentação teórica para aplicar nas comunidades carentes de Assis. E quais são os objetivos da empresa para o ano de 2015? Certo. No ano de 2014, a gente passou por uma grande reestruturação. A empresa se solidificou muito. Então, para 2015, nós queremos expandir o mercado da Biotech Júnior, poder conhecer melhor a região e nossos clientes, para que a gente possa oferecer mais e melhores projetos. Dessa forma, capacitando mais nossos membros e podendo expandir a biotecnologia e desmistificar um pouco o que é isso para a sociedade. A CIB Júnior é a empresa júnior de ciências biológicas, desde sua fundação em 2010. A empresa está ligada à causa ambiental e tem como missão desenvolver potenciais, aplicar e aprimorar conhecimentos para oferecer serviços em consultoria e educação ambiental.
buscando por meio de inovações, soluções diferenciadas em consultoria ambiental e disseminando a cultura e as boas práticas de sustentabilidade, a CIB Júnior tem tentado passar aos alunos do curso o panorama do biólogo empreendedor e apresenta também uma nova opção de carreira a ser seguida após a graduação. A empresa conta com diversos departamentos, cada um responsável por uma tarefa dentro dela, e atualmente tem 13 graduandos como membros. Conversamos com o assessor do departamento de marketing e com a vice-presidente da gestão 2015-2016, Nayara Miranda. O que é a CIB Júnior? Bom, Vinícius, a CIB Júnior é uma empresa júnior que está no campus há 5 anos. Desde 2010 nós estamos trabalhando, fazendo vários projetos. E é uma empresa que tem fins lucrativos, onde tem o âmbito de pegar alunos da Unesp e mostrar para eles que não existe só a sala de aula, mas também um movimento empresarial dentro das ciências biológicas. Rodrigo, explique-nos um pouco como funciona seu departamento. Dentro da CIB Júnior nós dividimos em vários departamentos. E um dos departamentos é o departamento de comunicação e marketing. Eu sou assessor do departamento e, assim, uma das funções do departamento principais é mostrar ao público, aos nossos clientes e à Unesp, o que nós fazemos, os trabalhos que nós desenvolvemos dentro do campus e fora dele. Então, basicamente é isso. Então, nós pegamos informações necessárias e transformamos elas de uma maneira positiva que atrai os clientes e atrai os alunos também. É basicamente isso que nosso departamento faz. Quais são os projetos que vocês têm desenvolvido? Então, atualmente a gente tem alguns projetos, já desenvolvemos vários, mas atualmente um dos nossos projetos é o Diversão Verde, no qual envolve um jeito diferente de fazer educação, que é com o Teatro Chapeuzinho Vermelho e Lobo Guará, no qual a gente pega elementos teatrais e elementos do meio ambiente, como o cerrado, para despertar o interesse de proteger o meio ambiente mesmo das crianças. Outro projeto que a gente sempre tem desde do início da empresa é o Cinebio, que são sessões de filme, sempre com o intuito de ter um filme mais voltado para a biologia, e são exibidos filmes mensalmente. Outro é Educação Ambiental no Jardim Botânico, é um projeto social, no qual a gente traz escolas públicas de Assis e mostramos o Jardim Botânico, as espécies de árvores que temos aqui. Outro projeto que a gente vai começar agora é a revitalização do Jardim Botânico, porque a gente já demarcou as espécies de árvores, agora a gente vai revitalizar, arrumando o espaço para, por exemplo, tem muitos lugares que ainda tem bituca de cigarro, espécies invasoras, e isso não pode acontecer. Outro projeto que a gente está retomando, que foi iniciado em 2010, mas a gente vai retomar agora porque a gente percebeu que deve retomar essa conscientização na utilização de copinhos plásticos no RU, que apesar do RU não fornecer mais esses copinhos plásticos, as pessoas ainda compram na cantina e tem grande utilização ainda. Então a gente vai retomar esse projeto para conscientizar. Outro projeto é o PGRS no Hotel Água das Araras, no qual a gente vai fazer a coleta certa de resíduos orgânicos e recicláveis nesse resort. Então é um projeto externo e que a gente vai receber por isso, então é bem legal nesse sentido. E quais são os objetivos da empresa para o ano de 2015? Então, no ano de 2015 a gente está procurando conseguir novos parceiros e clientes. É uma meta para esse ano a gente estabelecer novas parcerias que deem frutos não só financeiramente, mas pelo conhecimento mesmo, e também concluir os projetos em andamento. O projeto de extensão Riscos e Fatores Associados à Automedicação, que é coordenado pela professora Lucinéia dos Santos, visa desenvolver estudos que avaliem o perfil de consumo dos chamados medicamentos isentos de prescrição e fazer uma conscientização da população sobre os riscos que correm ao fazer o consumo abusivo desses medicamentos.
Nesta direção, a Unesp de Assis, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, pretende desenvolver no município um trabalho junto às farmácias, drogarias e também com a população local, com o objetivo de traçar um perfil de consumo desses medicamentos e avaliar o conhecimento da população em relação aos seus possíveis efeitos terapêuticos e adversos, bem como alertá-la sobre os riscos provocados pelo seu consumo excessivo ou irregular. Tendo isso em vista, conversamos com a professora Lucinéia, que nos explicou um pouco mais sobre os riscos da automedicação e seus efeitos no corpo humano. O que são medicamentos? Medicamentos são substâncias químicas que interagem com o nosso organismo no sentido de promover ou recuperar a saúde. Medicamentos são isentos de risco? Não. Nós temos assim, todo mundo tem a ideia que droga é uma substância ruim, que sempre vai causar algum prejuízo ao nosso organismo. E, ao contrário, medicamentos são sempre substâncias boazinhas, que nunca promovem efeitos maléficos. Essa ideia é completamente errada. Nós temos que considerar que todo medicamento é uma droga. O que diferencia o medicamento de uma droga, principalmente a dose. Quando esse medicamento é utilizado em dose irregular ou então em circunstâncias irregulares, ele vai promover muitos danos ao nosso organismo. O que seriam as tarjas presentes nas caixas dos medicamentos? As tarjas, elas são assim ótimos indicativos da complexidade de um medicamento, né? E faz com que nós pensemos nas consequências que o medicamento pode trazer. Se ao chegar numa farmácia a gente se depara com um medicamento que não tem tarja em sua caixa, nós podemos considerar que esse medicamento é de venda livre e meio que, entre aspas, que tem menor chance de promover efeitos maléficos em nosso organismo. Uma taxa vermelha é aquele medicamento que obrigatoriamente tem que ser vendido com uma receita médica. E a taxa preta é aquele medicamento de uso mais controlado, que pode levar a uma dependência física, psíquica e que precisa de uma notificação especial, de cor azul ou de cor amarela. Toda automedicação é prejudicial? E aí a gente tem que pensar num ponto importante. Então, as tarjas das caixas já se apresentam como um indicativo do que pode ser utilizado sem receita ou não. E aí a gente pensa, o que seria automedicação? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a automedicação é uma prática em que os indivíduos se utilizam de um medicamento sem receita médica. Então, ele não tem receita, seja de um médico, seja de um dentista, mas ele se auto-administra. Então, ele administra o medicamento sem ter uma orientação precisa. O que leva à automedicação irracional? Então, nós temos que pensar o seguinte, que nem toda automedicação é ruim. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, se a pessoa se utiliza de um medicamento sem tarja, tem que ficar bem claro que é sem tarja, se ela utiliza do medicamento sem tarja e para, abolir ou eliminar algum sintoma indesejável em determinado momento, mas que esse sintoma não é constante, a automedicação não é ruim. Então, você está com uma dor de cabeça, naquele momento você se utiliza de um analgésico, a dor de cabeça desaparece, não volta mais, Nesse caso, é um sintoma, Como ele foi ocasional, ele não se repetiu, não era tão grave, não precisava de uma orientação médica. Então, nessa situação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a automedicação não é prejudicial, mas o que acontece, principalmente em países pobres e em desenvolvimento como no Brasil? Primeiro, que não são consumidos por conta própria somente medicamentos sem tarja. Muitos medicamentos, seja com tarja vermelha ou amarela, que eu esqueci de falar, que nós temos os genéricos, Então, no Brasil, a gente tem a possibilidade de comprar um medicamento com o mesmo princípio ativo de um medicamento de referência e que passou pelos mesmos testes, que é o genérico. E aí as pessoas
né, consomem desses medicamentos de tarja vermelha, de tarja amarela, também sem orientação. Ou muitas vezes a orientação dada por um leigo, seja um parente, um amigo ou um funcionário de uma farmácia que não é um farmacêutico. Então tem que fazer bem a distinção, o que é um prático em farmácia, o que é um farmacêutico que passou por uma universidade, que detém o conhecimento. E aí o que acontece? Muitas vezes ela está com um sintoma, né, característico de uma determinada doença e que esse consumo irregular acaba mascarando um determinado quadro e até mesmo agravando. Então nós temos que pensar que são várias as consequências de um uso irregular, né, e nós temos que parar e pensar, né, o que pode ser feito, principalmente em nosso país, na tentativa de reverter esse quadro. E quais podem ser as consequências de medicamento irracional? Então, nós temos que pensar o seguinte, quais seriam as consequências, né? Então, são inúmeras as consequências. Já disse que todo medicamento é uma droga, né? E o que diferencia a dose, mas nós temos que pensar muito além disso, Então, nós temos vários exemplos, né, a ser pensado. Vamos pensar no medicamento de Goxina. Então, a pessoa, ela é idosa e ela precisa de um medicamento porque o coração dela já não está mais trabalhando em condições normais. Então, ela precisa do medicamento para aumentar a força de contração desse coração. Um exemplo é de Goxina. Dentro da farmacologia, está muito bem estabelecido o que é a dose terapêutica de um medicamento, o que é a dose letal desse medicamento. E a distância entre a dose terapêutica e letal a gente chama de janela terapêutica. Quanto mais você pode dar daquela droga, daquele medicamento, sem causar morte. Então tem uma janela. E essa droga de Goxina tem uma janela terapêutica muito pequena, muito pequena. Se ela for administrada por um paciente em condições ideais, né, da sua saúde, com os órgãos funcionando em perfeito equilíbrio, a dose que está lá estabelecida na bula vai ser perfeita. Mas se esse paciente já tem algum comprometimento, seja hepático, seja renal, a dose que seria terapêutica, ela passa rapidamente para a dose tóxica e pode levar à morte. Esse é um exemplo mostrando que uma dose que está na bula, que todo mundo enxerga como segura, dependendo da situação do paciente, pode ser tóxica. Outra situação que ninguém pensa, né? Todo mundo fala assim, se a gente pegar outra vez um idoso, em média o idoso consome 8 medicamentos diferentes por dia. Será que isso tem algum prejuízo? Tem muito. Medicamentos interagem entre si. Além dessa pessoa já estar apresentando algum problema que pode ser hepático, porque nós temos que considerar que a maioria dos medicamentos, para ser eliminado do nosso corpo, precisa ser biotransformado no nosso fígado, para ser eliminado. Só para a gente ter ideia, um simples comprimido de diazepam, se não fosse biotransformado, levaria 100 anos para ser eliminado do nosso corpo. Então, a gente tem que considerar, a gente imaginar um idoso com 8 medicamentos. Medicamentos que precisam do mesmo fígado para ser biotransformado e eliminado. Será que o medicamento não interfere na ação do outro? Não potencializa? Não prejudica? E nós temos vários exemplos. A gente tem cimetidina, que é o medicamento que todo mundo toma, o omeprazol, que é o medicamento que todo mundo toma, inibindo a biotransformação de alguns fármacos, como por exemplo o diazepam, fazendo com que ele muitas vezes saia da dose terapêutica e vá para a tóxica. Fluoxetina, que é a droga da felicidade, que todo mundo gosta de utilizar, que é um grande antidepressivo, se for utilizado como antihipertensivo, né, como metoprolol, atenolol, pode potencializar o efeito dele em até 5 vezes. E de uma hipertensão, cair para uma hipotensão grave. Assim, tem vários exemplos, se a gente for pensar. Um exemplo que está muito bem divulgado na mídia e que deveria ser feito com vários outros é o caso do AS na dengue. Né? Que não pode ser utilizada a AS porque vai promover uma maior ocorrência de hemorragia. Outro exemplo que ninguém para pensar,
a pessoa vai a uma festa, faz um uso exagerado de bebida alcoólica, no outro dia ela tem dor de cabeça. E aí ela vai lá na farmacinha dela, que tem em casa, e ela se utiliza de paracetamol, um exemplo claro, Tilenol, Dórico, tem vários nomes. Essa combinação álcool e paracetamol é uma bomba para o fígado, porque essa combinação produz toxinas que destroem as células do nosso fígado. E ninguém sabe disso. Então, a automedicação é perigosa? A automedicação é perigosa. Fitoterápicos está fora disso? Fitoterápicos não está fora disso. Tem gente que toma todo dia uma AS de 100 miligramas para evitar a formação de trombos. Se usar AS com ginkgo biloba, que é uma outra planta, que é uma planta utilizada também para facilitar o fluxo sanguíneo, pode ocorrer hemorragia. Então, não dá. A gente tem que conhecer os efeitos e ter orientação precisa. E como evitar a automedicação? Assim, no nosso país é complicado. De acordo com a nossa Constituição, né, a saúde é um direito de todos os brasileiros, mas isso é só na teoria. Porque na prática, o que a gente verifica é que a população gasta muito, muito mais com serviço de saúde e medicamento do que o Estado, do que o nosso governo. E aí, mesmo assim, mesmo eles gastando muito menos do que nós, o que a gente observa é a dificuldade para conseguir uma consulta médica, as consultas extremamente rápidas e muitas vezes a ausência do medicamento, ele não consegue o medicamento para tratar da sua doença. Então a gente tem que pensar o que tem que ser feito, A gente tem que de algum jeito mudar esse sistema. A saúde tem que ser valorizada. A educação tem que ser valorizada. Por quê? Porque não interessa o número de instituições de ensino que formem médicos, que formem enfermeiras, que formem farmacêuticos. O que interessa é a qualidade. O que a gente observa é que está saindo, né, para o mercado profissionais cada vez mais despreparados. Porque o objetivo é um número. E isso não vai levar a lugar nenhum. Segundo, o médico, na hora que chega um paciente em sua frente, ele tem que olhar aquele paciente como um todo. E não só aquela parte que está apresentando determinado quadro doloroso. Ele tem que ver ele como um todo e enxergar. Porque muitas vezes ele é hipertenso. Será que tem algum quadro emocional por trás disso? Então, todo o diagnóstico tem que ser melhor, né, realizado, tem que ser definido um tratamento, tem que ser colocado numa receita com uma letra legível, tem que ser explicado esse tratamento. O que isso vai gerar, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, saber se ele toma outro remédio, se vai ocorrer interação ou não. Tudo isso tem que saber. Tem mulheres que engravidam tomando anticoncepcional porque elas não sabem que muitos antibióticos cortam o efeito de um anticoncepcional. Então, isso é uma orientação básica que o médico tem que dar. Saindo dali com uma receita legível, já com algumas orientações, o próximo passo é o farmacêutico, orientando os horários. Tem interação com o alimento? Eu posso tomar esse remédio com água, com leite, após a refeição? Tem antibiótico que tem seu efeito perdido, tomado junto com um alimento, e muita gente não sabe, para evitar dor de estômago, toma junto com o alimento. Então, e outra coisa que acontece muito no Brasil, nós somos um dos países que mais consome medicamento no mundo. A mídia é muito forte. Como a gente não tem um sistema de saúde forte, adequado, é muito mais fácil comprar. Ir à farmácia, por outro lado, ao invés dela ser só um estabelecimento de saúde, ela é um comércio. A empurroterapia está presente o tempo todo. Então, a gente tem que pensar que médico eu vou e que farmácia eu vou, para eu obter a informação que eu necessito. E não comprar um medicamento, muitas vezes, que não é o melhor. Mas o dono da farmácia, ele compra um, ele ganha mais 3, que são os bonificados, porque o lucro dele é mais alto, é maior. Então, a gente tem que pensar. Então, a saúde tem que mudar, o governo tem que mudar, a educação tem que mudar. Se a gente não passar pela educação, fica complicado. Qual é a finalidade do projeto? E aí, assim, a gente já tem um projeto desde o ano passado, né? O ano passado nós procuramos entender qual que era o conhecimento dos funcionários da área da saúde com relação à automedicação, né? Como que eles enxergavam esse processo.
Aí esse ano nós resolvemos caminhar um pouco mais. Qual que é a nossa pretensão? Nós já passamos por 10 farmácias de Assis, localizadas em diferentes locais da cidade, para tentar abranger pessoas de todos os níveis sociais. E o que nós estamos levantando? Quais são os 10 medicamentos mais prescritos e que não precisam de receita? Aí nós já constatamos nesse início que os medicamentos mais vendidos não necessariamente são isentos de tarjas. Nós já vimos que muitos dos medicamentos vendidos estão tarjados, ou seja, não poderiam estar sendo vendidos sem receita. E aí o que a gente vai agora para uma segunda etapa? Nós vamos agora entrevistar a população a respeito desses medicamentos, para a gente perceber o grau de conhecimento. O que ela sabe? Já que o analgésico, o anti-inflamatório, de modo geral, são os medicamentos mais vendidos, o que você sabe desse medicamento? Por que você toma? Você sabe como ele age? Você sabe se ele tem algum efeito colateral? Então nós queremos constatar qual é o conhecimento da população a respeito daquele medicamento, principalmente depois que ela sai do estabelecimento farmacêutico, porque ela já passou por algum tipo de orientação. Então a gente quer saber, e a partir desse momento, a gente fazer campanhas na cidade que esclareçam a população sobre os riscos da automedicação e da importância dela conhecer pelo menos um pouco desse medicamento que ela está administrando para ela e principalmente para os filhos, para os idosos, que são os que mais sofrem com a automedicação. Por que você caracterizaria o projeto como de extensão? É assim, olha, o que eu vejo que a universidade não pode ficar fechada aqui dentro de 4 paredes, né? Nós, principalmente da universidade pública, se nós existimos é porque tem uma população lá financiando toda essa estrutura. E o que nós temos que dar? Nós temos que dar um retorno. O que esse projeto está fazendo? Primeiro, ele está fazendo um diagnóstico da situação e depois, por meio de trabalho de alunos, nós queremos retornar com esse conhecimento para a população. Então, nós temos que tentar, com esse projeto, esclarecer sobre os riscos da automedicação, levar um pouco de informação sobre o medicamento, ou seja, levar para a população um pouco do nosso conhecimento. Eu acho que esse é um papel fundamental de todo projeto de extensão. Você tem que contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. E por meio desse projeto nós vamos estar contribuindo, levando o conhecimento que a população precisa para evitar os usos irregulares dos medicamentos. Quais são as perspectivas que vocês têm para o futuro do projeto? Então, o que a gente pretende, cada vez mais, orientar a população sobre o uso adequado dos medicamentos, sobre as interações de medicamento com alimento, medicamento com medicamento ou com álcool, porque são muitas dúvidas. Tem gente que fala, eu não posso tomar com antibiótico, álcool, será que são com todos? Eu não posso tomar um antipertensivo com álcool, ou eu posso? Então a gente percebe que são muitos usos irregulares. São muitos. Então, o que a gente pretende? Cada vez mais levar o conhecimento. Quem sabe até daqui a um tempo através da mídia, seja falada, seja escrita, a gente tenha lá o nosso cantinho, o nosso momento para transmitir esse conhecimento. A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos que atua em 36 países. Em Assis, a Enactus está presente por meio de alunos da Unesp, principalmente dos cursos de Engenharia Biotecnológica, Ciências Biológicas e Psicologia. Esses alunos procuram desenvolver projetos que visam melhorar a qualidade e o padrão de vida dos grupos marginalizados. Fomos conhecer um pouco mais sobre o projeto Sonho de Quitute, que conta com a ajuda e participação da Enactus. Ligiane, como esse projeto começou? Esse projeto começou através do CRAS, Tem o CRAS que faz curso de culinária, Daí eu me interessei no curso, como eu não sabia fazer várias as coisas lá que eles dão, salgado, pães, essas coisas, daí onde que os meninos da Unesp também faziam também, fazia o curso também. Daí até que um dia eles teve essa atitude assim, de fazer uma reunião com a gente, chamar a gente perguntando assim, se a gente queria nesse curso, assim como a gente está a pessoa está desempregada, alguma coisa assim, quer aprender alguma coisa para ganhar algum dinheiro,
Daí chamaram a turma lá do pessoal da culinária, daí todos aceitaram. Até no dia, fizeram reunião, o pessoal do Enactus, né? Chegou no dia, ninguém apareceu. Daí foi eu e a Marisa que apareceu. Daí foi indo. Daí o dia da reunião, né? Eles quiseram achar um lugar para a gente começar a fazer as coisas, que era o dia da Páscoa, né? Fazer ovo trufado, até que um dia não tinha lugar, daí eu ofereci a minha casa para eles, né? E todos eles vêm aqui em casa. Cada dia tem uns meninos que vêm aqui em casa fazer. Daí tem a Páscoa, dia dos namorados agora, né? E tá indo. Né? Espero que continue desse jeito. Os meninos super legais, a gente faz amizade, né? Cada dia é uma troca a gente brinca, a gente conversa, a gente canta piada, é desse jeito. A gente faz almoço. Então é aprendizado, né? Eu espero que continue desse jeito. E como tem sido para você o desenvolvimento desse projeto? A cada dia, este projeto tem me proporcionado numa aprendizagem, porque antes do curso do CRAS, de arte culinária, é lógico que toda mulher tem as habilidades de lidar assim na cozinha, mas eu me aperfeiçoei mais e o curso do Enactus veio assim a dar assim mais experiência nessa parte e tem me ajudado, porque além de difundir aquilo que nós aprendemos, o resultado está sendo muito satisfatório. Como a Ligiane falou, na Páscoa nós confeccionamos vários ovos de Páscoa trufados. Agora o kit Love in Box, que nós estamos fazendo junto com o pessoal do Enactus, está sendo sim uma experiência muito boa. E tem sido difundido, a gente tem colocado propaganda e está vendo assim, uma resposta muito boa mesmo, muito satisfatória. Em primeiro lugar, explique-nos um pouco do que é Enactus. Bom, a Enactus é uma ONG que desenvolve projetos em comunidades. A gente trabalha com empoderamento de comunidades, né? Então a gente conhece uma comunidade é um grupo de pessoas que fazem a mesma coisa. Por exemplo, uma comunidade pode ser os universitários, por exemplo, ou os funcionários do restaurante universitário da faculdade. A gente encontra comunidades, essas comunidades nós vamos lá, reconhecemos ela, vemos o que ela faz, como ela faz, o porquê ela faz. A partir disso a gente tenta desenvolver um projeto que desenvolva ela financeiramente, economicamente e ambientalmente. Isso é basicamente o trabalho da Enactus, isso é o que é conhecido atualmente como empreendedorismo social. E como surgiu a iniciativa de criar um time em Assis? A Enactus ela trabalha com uma ideia de expansão, né, que é levar isso para todos os lugares, porque o ideal delas é de que nós podemos mudar o mundo, né? Então, uma das coordenadoras da Enactus Brasil, a Paula, que cuida da região sudeste, conheceu o nosso curso e a gente se interessou pela Enactus. Ela apresentou o que era, os ideais, como ela funciona, e a partir disso a gente acabou trazendo para o campus um time da Enactus. E quais são os projetos que vocês têm desenvolvido atualmente? Atualmente nós temos 4 projetos. Eu vou começar pela energia orgânica. A gente trabalha com uma cooperativa de catadores de material reciclável, a Coca-Cis. Nós trabalhamos... primeiramente, nós vimos a dificuldade, o problema deles não serem alfabetizados. Então, muitos deles lá não conseguem, eles são analfabetos funcionais. Eles simplesmente escrevem seu próprio nome e não sabem sequer ler. Então, a gente trabalha com a alfabetização de alguns, não são todos, claro. E também estamos desenvolvendo um biodigestor, porque além deles cuidarem do material reciclável, eles também agora vão, quando finalizarmos a obra do biodigestor, vamos passar a cuidar também da matéria orgânica que provém da cidade. O outro projeto nosso é o Reciclarte, que também trabalha com esse foco ambiental, né? E nós trabalhamos com grafiteiros, como Reciclarte, né? Reciclar através da arte. Então a gente reaproveita latões de óleo usados, que são bastante encontrados em ferro velho e lixão. A gente
recicla ele, né? Recicla não, reutiliza esses latões. Então, os grafiteiros vão fazer a arte dele no latão. Isso tudo vai ser patrocinado por uma empresa, né? Que eles vão apoiar. Nesse latão vai ter o logo da empresa que deu apoio financeiro e eles vão estar sendo fixados na cidade, nas principais vias da cidade. O outro projeto nosso também é o Sonho de Quitute, onde a gente conheceu algumas mulheres do CRAS, né, o Centro de Referência e Assistência Social, que faziam um curso de culinária. E a gente achou interessante trabalhar com elas, abrir uma microempresa de culinária, né? Então, estamos começando ainda, dando os primeiros passos. Então, o que a gente faz? Em conjunto com elas, a gente desenvolve um produto com a marca do Sonho de Quitute e a gente vende em ocasiões especiais, por enquanto. Em breve vamos também fazer um produto fixo, que vai estar sendo vendido sempre. Nós já fizemos campanhas na Páscoa e no Dia dos Namorados. Na Páscoa a gente fez ovo de Páscoa, claro, e no Dia dos Namorados a gente fez um box para o café da manhã de um casal, né? E com alguns recados diferentes. O nosso outro projeto é o Mãos Carinhosas. Nós trabalhamos com o SIM, né? Associação Beneficente de Assis. Nós começamos o projeto há pouco tempo, porque tivemos uma pequena dificuldade para estar iniciando ele, mas agora vai começar a sair. O projeto é focado a gente vai criar um bazar virtual, né, para eles trabalharem e vender o que eles já produzem lá dentro, porque e junto com esse bazar virtual a ideia também é ajudar a expandir o que eles fazem, né, porque é pouco conhecido na cidade. A Associação Beneficente, eles trabalham com pessoas que têm deficiência mental severa, de 0 a 65 anos. E eles mesmos fazem esses produtos lá. No caso, são panos de prato, toalhas de mesa. Então, toda a parte de arte, essas coisas, eles ajudam a produzir. E, em conjunto com isso, nós também vamos fazer um trabalho de fotografia com eles. Nós temos alguns fotógrafos voluntários que estão interessados em trabalhar com a gente e a gente vai sair com eles um dia, num momento de descontração, e a gente vai estar fotografando isso. E depois a gente vai levar essas fotografias para a família ver como é o dia a dia deles, porque muitas vezes até mesmo a própria família não acompanha tanto o dia a dia, não sabe como é a vida da própria pessoa, do filho, né, no caso. E também essas fotos, elas também vão acompanhar os produtos que serão vendidos no bazar virtual, ou seja, se você adquirir um produto qualquer, você também vai ganhar uma foto deles passando esse momento de descontração. Esses são os nossos 4 projetos. E como tem sido a receptividade das comunidades para com essas ações? Essa é uma grande questão, porque as comunidades inicialmente elas são bem desconfiadas, elas não confiam, elas não acreditam no que a gente está fazendo, né? Por isso mesmo nós logo de cara não nos identificamos, não falamos o que a gente faz, não fala o que a gente vai fazer ali. Inicialmente a gente só está conhecendo a comunidade. Então a gente vai lá, demonstra interesse, começa a participar mais do dia a dia deles, ver o que eles fazem, como funciona a comunidade efetivamente, e com o tempo a gente vai pegando a confiança deles. Atualmente, nas comunidades em que estamos, em todas elas somos bem recebidos, todos eles gostam da gente, gostam do que a gente está tentando desenvolver, eles acham extremamente importantes, e é isso. No programa de hoje, você acompanhou alguns dos projetos de extensão que são desenvolvidos com apoio e participação de alunos e professores do Departamento de Ciências Biológicas. Infelizmente, vamos ficando por aqui. Para conferir esse e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvUnesp Assis. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!